falar acerca do nosso Deus. Quando eu penso em conhecimento ou conhecer o caráter de alguém, a primeira imagem que me vem é a imagem de marido e mulher, porque essa ideia ou de conhecer, ou se nós olharmos e perguntarmos quem você conhece melhor, evidentemente que nesse contexto familiar, se perguntado para a mulher, ela vai dizer: eu conheço bem o meu marido, eu conheço bem a minha esposa, eu conheço bem os meus filhos. E o conhecer no sentido de conhecer o caráter, conhecer a essência, ainda que seja um conhecimento não pleno, porque vez ou outra a gente fala assim, né? É possível falar: olha, eu não estou te reconhecendo, mesmo estando vivendo. Então, conhecer o caráter, e aqui nós vamos falar acerca deste ensino, e eu tenho certeza que vocês já conhecem, já sabem, vocês já conhecem o Deus ao qual nós servimos. Eu estou apenas relembrando alguns detalhes, né? Porque nós às vezes passa despercebido, e nós vamos tentar um pouquinho falar acerca disso. Deixa eu tentar me entender com o passador de slides. Muito bem. Então, como é que nós conhecemos o caráter de alguém? A primeira ideia é que o melhor indicador, isso é um autor desconhecido, o melhor indicador do caráter de uma pessoa é como ela trata as pessoas que não podem trazer benefício algum. Então a ideia do autor, quando escreveu isso aqui, é de que a melhor maneira de você conhecer alguém na sua essência ou no seu caráter é observando a maneira como ele trata alguém que não pode lhe oferecer nada, não pode lhe trazer benefício algum. E obviamente ele está mencionando aqui porque é muito fácil na condição humana você tratar bem alguém de quem você precisa receber alguma coisa. Isso é do ser humano, né? Então, olha só, nós podemos dizer: prazer em te conhecer. Deus diz para o povo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Deus está se apresentando no deserto ao seu povo, ao povo que não o conhecia tão bem. Então, por meio de Moisés, ele fala com o seu povo. E aí nós vamos pensar em teologia, porque nós estamos inseridos nessa perspectiva de teologia. E às vezes a gente pensa: mas teologia não é um negócio legal. Porque, primeiro, teologia parece algo meio arrogante, né? Estudar Deus, quem é você ou quem sou eu para estudar Deus? E aí um reparo que a gente percebe nisso é que nós não conseguimos estudar Deus. Nós estudamos a revelação de Deus por meio da Escritura. Então a teologia não é o estudo de Deus, mas é o estudo da revelação de Deus. E ela tem algumas funções, porque às vezes pode-se pensar que a teologia ela está dissociada, ou ela atrapalha a vida devocional, ou atrapalha a vida espiritual, como se a teologia fosse algo meramente acadêmico e tivesse dissociado dessa questão espiritual. E algumas funções da teologia: primeiro, uma primeira função é ser instrumento da compreensão das verdades divinas. Então a teologia tem a função de nos ajudar a interpretar as Escrituras, interpretar a Bíblia, aquilo que Deus revelou. Segundo, nos aproximar de Deus. Como assim? Porque à medida que nós vamos entendendo Deus, entendendo o caráter de Deus, nós compreendemos a nossa própria condição, e isso automaticamente nos faz lembrar de que não é possível se aproximar de Deus com méritos próprios,
E isso automaticamente remete a nossa mente, o nosso coração, à cruz de Cristo. Uma outra função é ajudar a compreender o caráter de Deus. Como nós compreendemos o caráter de Deus? Se nós perguntarmos quem Deus é para você, muito provavelmente viriam várias respostas. Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, e nós vamos seguindo uma lista grande. Nós estamos falando do caráter de Deus. Às vezes pode parecer que estamos um pouco desinteressados, como esse moço na sua lojinha, talvez pouco frequentada, achou a maneira de atrair a atenção. Ele apenas queria consertar a panela de pressão, mas ninguém lia, ou a loja não era muito frequentada, muito provavelmente. Então nós vemos que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Um autor que escreve acerca do Antigo Testamento, ele diz assim, olha, figuras falam a alma e não apenas a mente. Deus é basicamente incompreensível, ou seja, de maneira simples, Deus é incompreensível, mas pode ser conhecido porque optou por revelar-se a nós. Isso significa que podemos adequadamente conhecê-lo, mas não exaustivamente conhecer a Deus. Nós não conseguimos mergulhar no conhecimento de Deus, porque apenas o Espírito sonda o próprio Deus. Porque Deus, ele está além da nossa capacidade finita. Mas a gente consegue, por meio das Escrituras, compreender muitos aspectos do caráter de Deus. E aí é sobre parte disso que nós vamos relembrar hoje, acerca dos atributos de Deus. Eu disse que se nós perguntarmos acerca de Deus, com muita facilidade, nós vamos dizer, Deus é soberano. Nós vamos dizer que Deus é imutável. Nós vamos dizer que Deus é santo. Nós vamos dizer que Deus é paciente. Nós vamos dizer que Deus é gracioso. Nós vamos dizer que Deus é misericordioso. Nós vamos dizer que Deus é um Deus de justiça, que Deus é um Deus amoroso. Nós vamos dizer que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Nós vamos dizer que Deus tem presciência. Mas uma coisa que nós temos dificuldade de dizer acerca de Deus, nós até entendemos isso, é que Deus é um Deus irado também, ou que a ira faz parte do ser de Deus também. É um tema difícil de digerir, mas não menos verdadeiro, como as Escrituras informam acerca de todos esses aspectos do caráter de Deus, que fazem parte da sua essência. E a essência é algo que não tem como afastar. Nós temos coisas que nos são essenciais, que fazem parte, é intrínseco a nós, que sendo retirado deixamos de ser pessoa. Da mesma forma, este Deus que é soberano, e aí quando nós dizemos isso, nós dizemos que Ele reina sobre todas as coisas, inclusive sobre nós. Nós vamos dizer que é um Deus imutável, no sentido de que tudo que Ele deseja fazer, não há como tirar a mão do Senhor, ou mudar a sua ideia e o seu propósito. Quando nós dizemos que Deus é um Deus santo, nós estamos dizendo, Ele não suporta o pecado. Não é possível haver pecado sem que haja uma ação de Deus contra o pecado. De igual maneira, quando nós dizemos que Deus é paciente, porque Ele suporta com longanimidade aqueles que eram preparados, os vasos de ira. Quando nós dizemos que Deus é misericordioso, nós estamos por trás desta palavra dizendo, o pressuposto de misericórdia é pecado. Não é possível
Deus exercer misericórdia sem que haja pecado. Portanto, só pecadores recebem misericórdia, não porque são dignos dessa misericórdia, mas porque este Deus, por livre graça, por livre vontade, Ele concede misericórdia. Mas é um Deus de justiça, em que Ele cobra pela sua santidade. Quando nós dizemos que Ele é um Deus amoroso, isso faz parte da essência dEle. Não há como tirar isto de Deus. Quando nós falamos que esse Deus é fiel, Ele afirma na sua palavra, sempre será fiel. Fiel a nós? Não, fiel a si. Sempre fiel a si. E por via oblíqua nós nos beneficiamos dessa fidelidade de Deus. Quando nós falamos que é um Deus onisciente, nós estamos dizendo que não é possível esconder absolutamente nada dele, nem os nossos pensamentos. Quando nós dizemos que Deus é onipresente, é um Deus que contraria a nossa capacidade de compreender um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, assim como um Deus que é trino, e um Deus que é presciente, um Deus que já conhece o futuro, mas ainda assim Ele não se guia pelo futuro. Conhecendo a mente humana, conhecendo toda a história, Ele não molda os seus projetos de acordo com o que Ele está enxergando lá na frente. Ele faz os seus projetos e faz com que tudo caminhe de maneira que os seus projetos cheguem ao fim que Ele determinou. E aí, esse outro aspecto de Deus que fala acerca da sua ira. E aí nós vamos caminhar um pouquinho mais. Falar da ira de Deus, um atributo de santidade. Falar da ira de Deus está suportado nas Escrituras, repleto nas Escrituras, essa perspectiva de que o nosso Deus, com todos aqueles atributos que nos beneficiam, também a ira de Deus, muito embora possa parecer algo assim, que precisa ser explicado, que se precisa pedir desculpas, como se Deus precisasse de ser desculpado, que muitas vezes deixam pessoas desconfortáveis, e muitas vezes falamos dos outros atributos, desse a gente evita falar, mas faz parte do nosso Deus. E aí o salmista, ele diz assim: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resígnio das iras te cinges. Ou seja, até a ira humana glorifica a Deus. Ou seja, às vezes quando essa parte do atributo de Deus não parece muito palatável, é porque nós comparamos a ira de Deus com a nossa ira. E nós vamos ver que há grandes diferenças entre a ira de Deus e a ira do homem, ou a ira humana. A ira é um problema universal, é um problema humano. E o Dr. Robert Jones, ele escreve um livro interessante acerca da ira, Arrancando o Mal pela Raiz, e vale a indicação da bibliografia aí. Ele é da área do aconselhamento bíblico, e ele diz: olha, a ira é uma resposta ativa e integral de juízo moral negativa contra um mal recebido por nós. Então, de uma perspectiva humana, de uma perspectiva do homem, a nossa ira, ela é sempre provocada por algo que alguém nos faz, e é um problema universal. Está havendo um delay aqui entre o meu e o Data Show, mas o problema está aqui na frente do microfone. Olha só, a ira é uma resposta. Ele diz assim: ira é algo que fazemos, não algo que temos. Ira é resposta pessoal, uma reação contra uma provocação. Então a ira é sempre uma reação, não uma ação.
Algo muito tranquilo para nós entendermos é que nós conseguimos programar, nos preparar para praticarmos uma ação, mas nós não conseguimos nos preparar para a reação. A depender da agressão, nós reagimos das maneiras mais variadas. E aí o apóstolo Paulo diz assim: não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, o único que de maneira santa põe em andamento a sua ira é o próprio Deus. Os homens jamais deverão responder com ira a uma agressão, mas nós sabemos que nós temos muita dificuldade nisso, e o Senhor sabe que nós também temos dificuldade nisso, por isso que Ele é longânimo, né? Ele atura a gente. Olha só, a ira de Deus, ela está ligada a um aspecto de justiça e um aspecto de santidade, algo que nós não podemos perder de vista ou tentar alcançar. O que é realmente a santidade de Deus? É uma espécie de ojeriza, e eu estou usando esse termo que ainda é inadequado, é uma repulsa absoluta ao pecado, a agressão a essa santidade. E aí Deus age com justiça. Olha só, então tudo a ver, santidade, justiça. A santidade é a retidão, faz parte da natureza de Deus. Ele é santo, nós cantamos aqui, Ele é absolutamente santo, ou seja, não suporta o pecado. A justiça é a perfeição. A justiça é a perfeição de Deus, pela qual Ele se mantém contra toda a violação da sua santidade e mostra em tudo que Ele é santo. Ou seja, quando há violação da santidade de Deus, Ele mostra a sua ira. A santidade de Deus, a ideia de santidade divina não pode ser separada do mal moral. O que é o mal moral? É o pecado, aquilo que nós conhecemos. Em virtude de sua santidade, Deus não pode ter comunhão com o pecado. Empregada nesse sentido, a palavra santidade indica a pureza majestosa de Deus. Então, quando nós pensamos Deus, quando nós falamos acerca de Deus, quando o povo de Israel sequer se encontrava digno, ou se achava digno de pronunciar o nome de Deus e se guardava disso, ele está pensando num Deus tão santo que uma boca de um homem, uma boca impura, não pode pronunciar o nome de Deus, e por isso não faziam. Abacuque, quando ele reclama para Deus, um pouco antes do povo ser levado para o cativeiro babilônico, e aí Deus diz que, olha, é assim, não é? Ele está reclamando, na verdade, porque os sacerdotes, a liderança do povo de Judá estava massacrando o povo, fazendo acordos políticos, e aí Abacuque orando ao Senhor, pedindo de Deus uma solução, e Deus diz: olha, eu vou mandar os caldeus para serem vara de correção, né? E aí ele discute com Deus, ele conversa com Deus, fala: mas como assim os caldeus? O Senhor vai mandar um povo ímpio para nos punir? Ele diz: olha, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Ele está falando da liderança do povo de Deus. A santidade de Deus não pode ser maculada de maneira alguma. E aí Deus tem a sua justiça, que é um atributo, algo intrínseco, algo que faz parte da essência de Deus, para retribuir a afronta à sua santidade. Se manifesta especialmente será que eu pulei muito? É aí mesmo, né?
justiça retributiva. Só um pouquinho de paciência, meus irmãos. Aí. A ira de Deus se refere à aplicação de penalidade por causa da transgressão da lei moral, ou seja, por causa do pecado. É uma vingança divina contra os violadores da sua palavra. Porque Deus é santo e não pode deixar de punir o pecado. Meus irmãos, isso é algo que deve nos incomodar. Se nós pensarmos que Deus não deixa de punir o pecado, né, nós vamos pensar assim, e aquele pecadinho que eu falei mal de alguém, ou aquele pecadinho que eu pensei, ninguém ficou sabendo, mas eu pensei, eu fiquei irado, mas ninguém ficou sabendo. Deus vai punir mesmo isso? Deus pune mesmo isso, porque nada passa. E aí, eu havia mencionado, esse atributo de Deus muitas vezes faz com que nós tenhamos vergonha de falar. É como se assim, sabe a gente chamar de vergonha alheia, né? Muitos cristãos parecem considerar que a ira de Deus como algo pelo qual precisasse pedir desculpas, como se fosse algo feio, ou como se isso maculasse um pouquinho aquele Deus, o nosso Deus que é santo, que é amoroso, que é misericordioso, né? E que precisasse pedir desculpa, como se a ira de Deus não fosse coerente com a sua bondade, com a sua santidade, como se fosse alguma nódoa no caráter divino, nos diz o A.W. Pink, escrevendo acerca de um Deus soberano. Ele diz mais, ele diz: a ira de Deus é uma perfeição. Então, a ira de Deus é algo que está dentro daquilo, ou da perfeição de Deus. Essa é a perspectiva bíblica. A ira de Deus é uma perfeição divina, tanto quanto a sua fidelidade. O seu poder ou a sua misericórdia, não há mácula alguma ou defeito no caráter de Deus. Deus está irado contra o pecado, porque o pecado é rebelião contra a sua autoridade e o ultraje à sua soberania inviolável. Ou seja, falar da ira de Deus é a mesma coisa de falar do amor de Deus. Com a mesma tranquilidade que nós podemos falar de um, nós falamos também do outro, porque não há esquizofrenia em Deus, é a mesma coisa. O mesmo Deus que é santo, que é amoroso, é o mesmo Deus que fica irado diante do pecado. E nós precisamos ter isso muito claro. Nós podemos pensar num conceito de soberania, e aí o A.W. Pink ele dá esta provocada. Esse autor do século XIX, quando eu me lembro desse livro, e quando eu li foi assim, muito gostoso. É uma leitura gostosa, ele é pequeno, né? Mas muito interessante. Eu ouvindo o reverendo Weber Carlos de Campos, o pai, comentando, né? Porque às vezes a gente fala em teologia reformada, teologia bíblica, teologia reformada, né? E parece que um negócio que já está por aqui, já está no Brasil há muito tempo. E assim, para surpresa, ele disse que ele teve contato com este livro aqui, porque não tinha tradução quase nenhuma no Brasil nesse aspecto. Ele teve contato com esse livro em 1973. Ganhou esta obra, né, ainda em inglês, e diz que se deliciou quando começava a chegar no Brasil essa perspectiva de uma teologia que falava de um Deus soberano, com todos esses atributos. E aí ele conta a maravilha, como ficou maravilhado naquela época, né, lendo esse pequeno livreto que havia ganhado de presente. E o A.W. Pink diz assim: olha, vivemos uma cultura pós-moderna que relativiza os absolutos de Deus, e nessa relativização peca-se por violar essa expressão do caráter revelado de Deus. Tem-se a impressão que o Deus da Bíblia é diferente do Deus da cristandade moderna.
O conceito de deidade que predomina hoje em dia, mesmo entre os que professam crer nas Escrituras, é uma caricatura, uma imitação da verdade. Por isso as condições da nossa época exigem um reexame e uma nova apresentação da onipotência de Deus. Ou seja, estudar este Deus, estudar a revelação desse Deus soberano é algo sempre atual, porque com o passar do tempo, eu sei que não acontece com vocês, mas há muitos que relativizam Deus. Eu me lembro, há muitos anos, há alguns anos na verdade, né? Uma irmã da igreja não está na igreja, não sondem porque não está na igreja há muitos anos, né? E numa classe de escola dominical, nós falando de um tema que abordava tocava ainda que tangencialmente acerca da ira de Deus ou da justiça de Deus. Ela disse assim: este não é o Deus que eu creio. E eu entendi por que ela estava dizendo disso. Ela complementou: o Deus que eu creio é um Deus de amor. E era verdade, Deus é um Deus de amor, mas Ele não é apenas um Deus de amor. Nós não podemos separar e pensar apenas alguns aspectos do nosso Deus que nos sejam mais palatáveis. E eu entendo porque ela dizia assim, porque há um conhecimento dentro do senso comum que Deus não é um Deus que fica irado. Então, um Deus perdoador, e é verdade, Ele fica irado, e nós vamos entender, isso vai ficar um pouco mais palatável daqui um pouquinho, né? Mas não é possível retirar de Deus esse atributo que é dele, esta condição que é dele. A ira é uma justiça retributiva de Deus. Ele retribui o pecado com a sua ira. Primeiro, a ira de Deus, ela tem uma manifestação necessária. Por isso eu disse que não há possível, não acontece do pecado não ser, de Deus não derramar a sua ira sobre o pecado. Talvez a gente não vê, a gente olha tanta injustiça no mundo, que a gente fala, não é possível. A gente vê tanta atrocidade que a gente diz, olha, não é possível, que o Senhor está de olhos fechados. Na verdade, nós enxergamos pouco. Na verdade, nós estamos ainda... Ele vai abrindo o nosso entendimento. Então, por que é uma manifestação necessária, diz o reverendo Weber Campos? Deus manifesta o seu amor se Ele quiser, manifesta todas as formas da sua bondade se Ele quiser, mas a sua justiça tem que ser manifesta necessariamente, porque a sua santidade é manchada pelos homens e exige que a ira de Deus venha sobre os transgressores da lei. Minha língua está coçando para adiantar alguma coisa, mas eu estou tentando me segurar aqui para a gente entender isso um pouquinho melhor. Ou seja, a ira de Deus é algo necessário, é algo que diante do pecado não escapa, pode esperar. E aí nós vamos pensar, talvez nós tenhamos dificuldades de pensar um pouquinho na ira de Deus, porque nós lembramos da ira humana, de quando nós ficamos irados, quando pisam no nosso calcanhar, quando nos dizem algumas coisas que ferem, que machucam, quando usam às vezes de uma determinada ironia, que agride o nosso senso de dignidade, e aí nós ficamos irados. Então nos homens a ira é resultado do ódio. O ódio causa a ira. São sentimentos equivalentes. Se nós falarmos na perspectiva do homem, na perspectiva humana, tanto o ódio quanto a ira, eles são equivalentes. Podem ser cambiáveis esses dois conceitos, mas não em Deus. Em Deus, a sua ira é diferente do ódio. E o reverendo Weber Campos faz uma distinção muito interessante, né? Que traz clarificações importantes. Então a ira é resultado do ódio. São sentimentos que são intercambiáveis,
Mas em Deus, a ira é manifestação da justiça de Deus. Então, quando Deus age com ira, Ele age como um Deus absolutamente justo. É manifestação da sua justiça. Ela é causada por uma ofensa, uma atitude, um estímulo. O ódio, aí diferentemente, o ódio de Deus está em Deus e não depende da atitude do homem. Assim como o amor de Deus, não há nada que você possa fazer ou que eu possa fazer para que Deus me ame mais ou menos. Não há nada que eu possa fazer para que Deus, ou o homem, e aí vamos pegar o aspecto do ser humano, não há nada que o ser humano possa fazer para que Deus o odeie ou não o odeie. Então, como o amor está em Deus e não depende de atitude humana do homem, assim também é o ódio. Então, olha só, a razão do ódio está escondida em Deus e Ele não revelou a ninguém. Ele não revelou a ninguém porque Ele ama ou porque Ele deixa de amar. A ira tem sempre origem no ofensor e o ódio tem origem no próprio Deus. Parece difícil a gente compreender essas coisas, não é? E nós vamos caminhar pelas Escrituras para que a gente possa compreender isso um pouco melhor. Essa relação entre ódio e ira. O ódio em Deus tem causa desconhecida, mas a ira tem causa no pecado. Percebe então a diferença? O ódio de Deus não tem a ver com o pecado do homem, com a provocação do homem. A ira sim, tem sua causa no pecado. O ódio em Deus não pode ser removido, enquanto a ira pode ser removida. Uma pessoa pode ser objeto da ira de Deus sem ser odiada por Deus. Parece confuso isso, não parece? Daqui a pouquinho a gente vai jogar um pouco mais de luz sobre isso. Aqueles que foram filhos da ira podem nascer de novo em Cristo porque Deus os amou. Verdade? Percebe a diferença da ira e do ódio de Deus? A ira de Deus pode ser removida, e a ira de Deus foi removida de muitos. A ira de Deus foi removida de sobre nós e foi jogada sobre quem? A ira permite que ela recaia sobre um substituto, o ódio não. Consegue perceber a diferença da ira de Deus e do ódio de Deus? E que é diferente nos homens. Nós ficamos irados ou nós odiamos, mas não é algo que intrínseco. Você não fala, olha, eu odeio fulano, você conhece? Não, e nem nunca vi. Pensa em alguém na multidão que você encontra quando você estiver andando de metrô ou num local muito cheio. Ah, eu odeio. Não, é só alguém que pisar no seu calcanhar ali na hora. Então, essa diferença com relação ao homem não há. Tanto ódio quanto ira é uma reação, é uma resposta a uma agressão. Às vezes não uma agressão, às vezes uma agressão que nós sentimos, ou um desejo que não foi atendido, e que nós queríamos muito, e que pode gerar esse sentimento de ira. Tanto no hebraico quanto no grego, o ódio tem o mesmo significado, não é? E aí nós vamos entender melhor essa perspectiva do ódio por meio do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus?
De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Quando nós olhamos para esse texto, e o texto diz que acerca do ódio de Deus, e o termo aqui aborreci, no original é odiar mesmo. Odiei Esaú e amei Jacó. Ele diz que os gêmeos não tinham feito nada, nem tinham nascido. Na verdade, para que o propósito de Deus prevalecesse. Então o ódio de Deus não está naquele que, no homem, não é uma reação de Deus, mas é um atributo que está escondido em Deus e que Ele não revelou, porque não revelou nas Escrituras, mas que faz parte da essência dEle. E como um Deus santo, automaticamente esse ódio é também santo, assim como santa é a ira de Deus. Talvez a nossa mente não consiga trabalhar muito com esses conceitos, parecem antagônicos, parece que eles se contradizem, mas na verdade as Escrituras deixam isso muito claro, que não depende da criatura. O Criador não disse para a criatura: por que eu amei você? Por que eu fiz você nascer de novo? Aquilo que Jesus diz para Nicodemos, lá em João 3. É preciso nascer de novo. Ok, mas não depende de Nicodemos, mas depende do próprio Deus. Olha só, o ódio está em Deus. O ódio de Deus não se constitui em atributo nele. A Escritura diz que Deus é amor, justiça, santidade, mas nenhum lugar da Escritura diz que Deus é ódio. O ódio de Deus é, antes de tudo, uma atitude negativa em relação às pessoas. Ou seja, Deus deixa de dar alguma coisa que Ele dá a outros, a quem ama. O ódio de Deus tem a ver com a ausência de amor. O ódio de Deus é um não, em contrapartida ao sim. Portanto, quando a Escritura diz que Deus odeia Esaú, Ele está dizendo que Deus deixa de dar a ele alguma coisa que deu a Jacó, e algo que, no caso de Esaú, está dizendo, não tem como reverter. Não tem como alguém que Deus odiou passar a ser amado por Deus. Parece duro isso, não parece? Mas não dá, nós não podemos olhar as pessoas e tentarmos imaginar se é alguém que Deus odeia, porque isso está escondido em Deus. Nós não podemos dizer, olha, fulano será alcançado? Claro que não. Como isso está escondido em Deus, primeiro nós entendemos que isso Deus não revelou e que é diferente da sua ira. Atrasei ali, não é? Não, é outro. Olha só, a palavra ódio de Deus em Romanos 9,13 não tem nada a ver com o ódio humano. A gente já mencionou, porque o ódio que temos é um ressentimento misturado com desejo de vingança. Quando nós odiamos, nós queremos dar o troco, ainda que nós não demos o troco, mas fica uma vontadezinha de dar o troco, que pode estar ligado à nossa pecaminosidade. O ódio de Deus não tem nada a ver com amargura, com maldade, com qualquer sentimento ruim causado pela pessoa odiada. O ódio humano é condenado na Escritura, o ódio de Deus não. Mas não há nenhuma condenação ou reprovação ao ódio de Deus na Escritura. São duas coisas muito diferentes. Vocês já tinham pensado na perspectiva de Deus dessa maneira? Chegaram alguma vez a imaginar Deus assim, esse Deus que nós servimos, a quem nós cantamos louvores, a quem nós damos toda a glória, a quem nós servimos? É esse mesmo Deus, que é santo, que é bom, que é amoroso. E aí, lembra que nós mencionamos que o ódio de Deus é diferente da sua ira.
O ódio não tem como ser afastado, mudado, o ódio em Deus, mas a sua ira sim. E a ira de Deus admite um substituto, alguém para pagar a conta. Porque se você não tem como pagar, e nós não temos como pagar, alguém paga a conta. Mas ele paga a conta recebendo não o ódio de Deus, recebendo a ira de Deus, como um substituto. Diz assim o texto de Deuteronômio: vede agora que eu sou e somente, e mais nenhum Deus além de mim, eu mato, faço viver, eu firo e saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão, levantando a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a espada, a minha espada reluzente, e a minha mão executar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Eu não posso tirar esse texto das Escrituras. Esse é o mesmo Deus que faz com que nós nos dobremos diante dele. Esse é o mesmo Deus que faz com que nós reconheçamos que, ainda que a gente não consiga entender algumas circunstâncias, elas são e existem para a glória dele. É esse mesmo Deus, homem, que naquela cruz gritou: está consumado, não tem retorno. Recebi por substituição toda a ira de Deus. É o que Jesus está dizendo, interpretando, entendendo aquilo que ele disse. Cristo recebeu toda a ira de Deus. Pastor, mas e os meus pecados? O de amanhã, da semana que vem? Cristo já recebeu toda a ira de Deus por conta do pecado. Deus não pune duas vezes, ele já puniu, derramando toda a sua ira em Cristo. Por isso nós ainda estamos sendo aperfeiçoados em Cristo, crescendo por meio de ouvir a exposição da palavra de Deus, com esses espetos que tem e que deixa a gente às vezes desconfortável, como falar acerca desse tema. Mas algo que redunda numa glória plena de Deus, sabendo que nenhum pecado que nós possamos cometer hoje, daqui para frente, pode mudar aquilo que Cristo fez nos resgatando. É bem verdade que as consequências são nossas, e nós respondemos por elas, e sempre vamos responder pelas consequências do pecado. Mas para efeito, ou sobre os aspectos da salvação, toda a ira já foi derramada sobre Jesus Cristo, o nosso Redentor. É um tema duro às vezes, mas é algo que, como igreja do Senhor, nós precisamos de vez em quando relembrar. Essa é uma maneira de nós sempre estarmos pensando no nosso Deus. Sei que é duro, é cansativo às vezes, nos deixa exausto, mas é necessário que nós nos lembremos disso. Um Deus santo, com muitos atributos, e todos eles atributos santos, porque Ele é um Deus santo. Minha oração é que nesta manhã, um texto que exorta, um texto, uma exposição que seja desconfortável, mas não fique desconfortável, porque o Senhor que te ama é um Senhor que é confiável, é um Senhor que pune o pecado, que despejou a sua ira sobre Cristo Jesus, que nos substituiu e que toma todas as decisões segundo o único conselho da sua própria vontade. Isso deve nos encher de alegria
para cantar louvores a Ele, porque Ele é um Deus que se revela, não volta atrás, não vacila na hora de tomar as decisões, e todas essas decisões Ele tomou lá na eternidade passada, e tem revelado a nós dia após dia, não para nos deixar desconfortáveis, mas para nos dar a certeza que Ele é um Deus santo, é um Deus que ira com o pecado, mas é um Deus que providenciou um substituto à altura para receber no seu lugar, no meu e daqueles em que Ele colocou o seu amor, para receber a ira que cabia a nós. Amém? Se você desejar fazer alguma colocação, alguma pergunta, a gente tem um tempinho. Vocês ficam caladinhos. Eu não avisei, mas podia ter levantado a mão durante as colocações. Dizer que é uma alegria estar com os irmãos de volta. Dizer que não me odeiem por trazer verdades assim. Eu também sou um miserável servo do Senhor, caminhando nessa direção e sendo reconstruído pelo Senhor. Amém? Vamos orar então. Grande, temível e poderoso Deus, nós reconhecemos, Senhor, por verdade, a nossa pequenez, inclusive em compreender a Tua palavra que foi revelada nas Escrituras. Ó Deus, nós entendemos que o Senhor, sabedouro da nossa inconsistência, da nossa fragilidade em entender o Senhor, aprove ao Senhor revelar-se por meio de profetas, por meio dos Teus servos levantados, por meio dos apóstolos, por meio da Tua palavra inspirada, que ainda hoje, Senhor, ela nos dá direção, porque ela nos mostra o Teu projeto que culminou na cruz de Cristo, pelo qual nós fomos salvos, que recebeu toda a sua ira. É uma alegria saber que o Senhor não nos odeia, não nos odiou. Desde a fundação do mundo o Senhor nos amou, e descobrimos isso depois que nascemos de novo, por obra do Teu Espírito Santo. Ele que tem nos convencido da justiça, do juízo, do pecado, e dia após dia tem nos trazido ao coração o desejo de aprender mais do Senhor. Que nós possamos conhecer cada dia mais do Seu caráter santo, ó Deus, e espelhados na cruz de Cristo, em tão grande sacrifício, nós possamos buscar e desejemos buscar uma vida de retidão. Ó Deus, nós nos alegramos, porque mesmo com palavras tão duras, ó Senhor, nós sabemos que o amor do Senhor não pode ser removido, e que nós temos plena confiança, porque nos foi dado, ó Senhor, o penhor da nossa herança, Cristo Jesus, e por meio do Teu Espírito Santo, essas verdades estão plantadas nos nossos corações e ninguém consegue retirar. Isso deve trazer para nós descanso no dia a dia, olhando o mundo caído, o mundo mau, sabendo, ó Deus, que todas as coisas, ó Deus, que ferem a Tua santidade, serão objeto da Sua ira, e aqueles que são Teus filhos, ó Deus, Cristo Jesus já recebeu toda a Sua ira. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, pela Tua igreja, que de maneira fiel tem proclamado o Teu Evangelho, tem exposto a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que, mesmo nesses momentos de pandemia, em que muitas vezes a nossa fé vacila, o Senhor a fortaleça, trazendo-nos a convicção do Teu amor e, sobretudo, ó Deus, da Tua soberania sobre todas as coisas, inclusive sobre a pandemia. Muitas coisas nós não entendemos ainda, nós temos dificuldade de digerir, mas nós sabemos que Tu és um Deus não apenas presciente, mas um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, um Deus que fez todas as coisas, ó Deus, para a Sua própria glória. E nós, servos Teus, desejosos de sempre crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que nós sejamos, ó Deus,
abençoados dia após dia. Aqueles que não puderam vir, que estão nas suas residências, pedimos ao Senhor que o Senhor, ó Deus, os abasteça com a tua misericórdia e graça. Ó Deus, que o teu povo, ó Senhor, busque sempre na fonte de vida. Ó Senhor, que a tua palavra, fonte de vida que revela, ó Senhor, quão grande Deus nós temos. E que isso possa gerar em nós corações humildes, mas sobretudo corações sabedores, que tu és um Deus absolutamente santo. Em nome do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.